A gente segue adiante aqui, tem muitos outros temas que a gente faz questão de jogar a luz aqui, realmente expor tudo que está acontecendo nas sombras, né, na clandestinidade. E como todo mundo ouviu, assim, numa onda mais recente nos últimos anos, os famosos cassinos clandestinos também voltaram a dar as caras, né? Isso porque acabou a farra em mais um deles, lá no Rio de Janeiro. Inclusive, no local, pessoal, foram apreendidas 211 máquinas caça-níquel, 50 mil reais em notas, além, claro, de uma arma, munições e veículos que eram usados pelos gerentes, entre aspas, claro, os gerentes dessa casa. Aliás, vale lembrar, né, que semana passada a gente vem repercutindo casos muito semelhantes. Não surpreende, mas ainda bem, pelo visto, mais um desses impérios criminosos, algo que movimenta bilhões na ilegalidade, vão se criando impérios criminosos porque tem uma demanda grande nas sombras. Volta aquela questão, será que está na hora de colocar na legalidade o Estado lucrar com isso e o Estado poder focar em crimes mais violentos? Eis a questão que eu taco para vocês, a começar pela Jess Peixoto. Então, André, coincidência, essa semana estava na pauta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a votação sobre a questão da liberação, a legalização dos jogos de azar no Brasil. E saiu porque os votos não estavam suficientes ainda para aprovação. Então, é possível ainda que na próxima semana esse tema retorne. Se não for na próxima semana, vai ser no ano que vem. Com a liberação das bets no Brasil, eu acho que o argumento contrário aos jogos de azar presenciais, como os cassinos, por assim dizer, os bingos, ele cai por terra. Porque a realidade é que, pelo menos, os cassinos geram, de fato, empregos, geram, de fato, atração de turismo. Os cassinos, eles têm essa característica que as bets estão longe de ter, evasão de divisa mesmo, a maioria é internacional, e é só um jogo online. Mas, assim, a realidade é que o cassino no Brasil, ele está sendo rediscutido agora. Nós temos visto grandes conglomerados aí de jogos, até mesmo de Las Vegas, que tem interesse, sim, em abrir cassinos aqui dentro do Brasil. A grande questão que fica precisa ter uma regulamentação clara, principalmente porque é um jeito excepcional de lavar dinheiro. Mas já tem outros jeitos de lavar dinheiro no Brasil que são legalizados. Tudo que a gente precisa é, de fato, fiscalização eficiente. Eu, particularmente, sou a favor da liberação dos jogos de azar. Pepe, você que deve conhecer isso, lembra da era da proibição que aconteceu lá nos Estados Unidos, nos anos 20, né? Teve aquela famosa, lei de 1919, entrou em vigor em 1920, que basicamente proibia qualquer bebida intoxicante nos Estados Unidos. E claro que gerou uma demanda clandestina absurda, pessoal entornando ali na manguaça, ficando torto e morrendo cada vez mais pelo abuso e a cirrose que estava explodindo nos Estados Unidos. Volta a te provocar nesse sentido também. A mesma lógica funciona para esse tipo de jogatina e cassinos que poderiam ser muito bem fonte de receita para o Estado brasileiro? A proibição não vai resolver o problema dos jogos clandestinos, né? Pelo contrário, vai agravar o problema, até porque os jogos clandestinos continuam existindo no Brasil. A diferença é que quem explora jogo clandestino no Brasil é traficante, é miliciano, que está andando com BMW, com Ferrari nas ruas do Brasil, não é? E eu quero que os empresários sérios consigam explorar os jogos no Brasil, não é? A gente sabe que tem vários grupos sérios, Rádio Rock Café, por exemplo, é um deles, MGM é outro deles, sim, que tem condição de entrar no Brasil e desenvolver os jogos no Brasil. E mais do que isso, a gente sabe, por exemplo, que o cassino, né, é uma força de desenvolvimento local. Se eu, por exemplo, colocar um cassino numa cidade que tem pouco emprego, de qualidade, é pouco desenvolvida, brevemente essa cidade vai se desenvolver. Foi assim com Las Vegas nos Estados Unidos. Las Vegas era um desertão. Né? Era um desertão. Depois de ir os cassinos para lá, desenvolveu e muito a cidade. Claro que isso tem efeito colateral também, né? Mas efeito colateral a gente consegue bater e resolver com políticas setoriais bem alocadas. Vai aumentar a prostituição, então vamos resolver o problema disso. Vai aumentar a questão de vício, então vamos criar um protocolo de saúde mental bem definido e bem desenhado para resolver esse problema. Agora, proibir não é solução nenhuma. Uma pessoa que tem dinheiro aqui no Brasil, por exemplo, que poderia deixar o dinheiro no Brasil, viaja para o Paraguai, viaja para o Uruguai para poder jogar no cassino, né, e deixar o dinheiro nos outros países. Eu quero que o dinheiro
fique no Brasil e que o Brasil consiga recolher impostos, consiga desenvolver localmente a sociedade e consiga ter mais dinheiro para aplicar em políticas públicas de educação, saúde e qualidade. E o cassino, de certa forma, e o jogo legalizado irá, sem sombra de dúvida, resolver e endereçar essa questão. Fala contundente e importante do nosso PPzinho, mas enquanto ele falava, notei aqui, já aqui na minha visão, nosso querido delegado Palumbo escapando aqui, aquele sorrisinho de que não é bem assim. Eu fico pensando, porque sempre traz os opositores dessa ideia de finalmente usar essa indústria dos cassinos a favor do Estado brasileiro, de alguma maneira, sempre trazem uma dimensão moral, né, para a questão. Os malafaias da vida dizendo, meu irmão, isso aí é coisa do capiroto, meu irmão. Vai levar o pessoal para o desvio, para a jogatina? Como é que você vê? O vício é uma coisa que dá prazer, mas que faz mal. Eu não era deputado ainda quando passou pela Câmara dos Deputados esse projeto. Já está no Senado, se tiver qualquer alteração, voto. Mas eu sou contra. Eu já fechei alguns bingos clandestinos, que ainda tem aqui em São Paulo. Tem bastante. O que acontece? Se você entra e é um ambiente totalmente insalubre, não tem janela, não tem relógio. Olha o PP Calma, filho. Você já foi, né? Ai, vou te levar para eu queria que tivesse... eu já fui vários. Completamente errado, tá atrasado já. Calma, filho. Eu pagava alto para que a gente pudesse ter amor, Pepe. Hoje é sexta, sextou. Hoje você vai encher a manguaça lá, velho. Hoje é cassino, né, Pepe? Hoje tem cassino. Então, o que acontece? Não tem relógio, não tem janela para a pessoa perder a noção de tempo. E quando nós entrávamos nesses ambientes, geralmente era a terceira idade. O maior público era a terceira idade. E aí, obrigatoriamente, a gente conduzia com a maior educação possível para a delegacia, avisava os familiares, e por vezes chegava um filho, chegava o marido, falava assim, olha, a minha mãe, a minha avó está nesse vício, a gente não sabe mais o que fazer. Agora, quais são os malefícios? Esse é um desses. Agora, se vocês acham que vai acabar a clandestinidade, não vai. Olha o que aconteceu com as bets aí, aprovaram de qualquer jeito, e olha aí o tiro no pé que deu um projeto como esse aí, com o governo agora tendo que recuar e tendo que tomar algumas medidas que antes ele não precisava tomar. Mas o BET problema foi outro, Maluma. O BET problema é que a discussão foi feita no âmbito do Ministério da Fazenda, sem colocar junto o Ministério da Saúde, porque é importante ter um protocolo de saúde para resolver também os problemas que vêm com a BET, que são os vícios e por aí vai. Fica incontrolável, né? A gente vê até criança jogando isso. Arredonda essa bola para mim, Jess Peixoto. Eu entendo o argumento e eu acho que no ponto moral, realmente, é um vício, é um incentivo a um vício. Mas eu também acho que comer no McDonald's pode ser um vício e pode ter certeza que quando eles fazem lá aquele espacinho feliz, eles querem que você se vicie. Eu também acho que o TikTok pode ser um vício, eu também acho que o Instagram pode ser um vício e tantas outras coisas podem ser um vício. Mas cabe, nesse caso, que não oferece um risco e um dano direto à sociedade, no final das contas é uma escolha individual entrar e jogar num cassino e por assim vai, eu acho que cabe de fato ao indivíduo escolher. Milton Friedman tem uma citação que eu gosto muito, que é sobre como a liberdade, ela é sim a essência do indivíduo. E neste ponto, para mim, é a escolha pessoal. E o que eu acho que a gente precisa discutir? Como sociedade, como que nós vamos barrar? Minha maior preocupação e o único argumento pelo qual eu poderia mudar de opinião é questão de lavagem de dinheiro. O Brasil tem grandes problemas com o crime organizado e realmente em vários espaços cassinos e jogos de azar facilitaram para se lavar dinheiro. Foi isso em Las Vegas lá nos anos 50, mas não é isso em Las Vegas mais. Então já existem protocolos bem melhores para se ter esse cuidado. Mesmo quando a gente olha para Bitcoin, criptomoedas, são melhores hoje do que cassinos para lavar dinheiro. Por isso eu acho que esse argumento hoje ele cai por terra. Mas muito mais do que isso gera renda. E a ilegalidade desses espaços não está servindo para nada. Esses grupos, o PP está correto nisso, são os milicianos, quem está dominando é o crime. Que os empresários brasileiros e que os empresários até de fora possam sim dominar para gerar emprego, para gerar renda e para gerar turismo de qualidade no Brasil. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade que tem um grande interesse de pessoas de receberem, sim, cassinos e ser uma potência nessa área, que no mundo inteiro faz rodar a economia do turismo. Pelo que eu entendi é isso. Então, manter os jogos na ilegalidade, nas sombras, é basicamente dar aqui, cheque em branco para o crime organizado fazer a festa. O projeto de lei fala que pode ter um cassino em cada estado, né? Dependendo da população. Que o crime não vai querer um legalizado. São Paulo pode ter, acho que 3, Minas Gerais pode ter 2. É pela população. Então, é pelo número da população, e tem população que não tem a quantidade de indivíduos, né? Mas aí pode ter um cassino também por determinados requisitos, né? Então, cada estado pode ter um cassino diferenciado e determinados estados pode ter mais de um cassino. Agora, Jess, é importante destacar o seguinte, né? O crime organizado está tão sofisticado, né? Que não existe mais essa ideia de que a pessoa lava dinheiro por meio de atividades ilícitas. As pessoas lavam dinheiro hoje em dia com posto de gasolina, com empresa de ônibus, salão de cabeleireiro, com salão de cabeleireiro, ou seja, com atividades legais
né, bem estruturadas. Então, você achar que vai combater o crime organizado, a lavagem de dinheiro, batendo em cima dos jogos, está completamente equivocado, completamente errado. O buraco é muito mais embaixo. É que sobre os serviços, né, quando você vende um serviço, fica mais difícil a identificação da lavagem de dinheiro. Por exemplo, um posto de combustível, igual você citou, tem uma litragem lá e a quantidade de veículos que passa por aquela via. Então, fica mais fácil de você detectar uma possibilidade de lavagem de dinheiro. Quando se trata de serviço, a quantidade de pessoas que vão até o cassino fica um pouco mais restrito, mas dá para ser feita, assim, uma investigação. O Brasil, que já tem esse jeitinho de transformar tudo em contravenção, agora decidiu colocar, enfim, há muito tempo já botou na ilegalidade, nas sombras, e acabou criando esses monstros e alimentando essas redes, né, de violência e de corrupção que a gente já está cansado de ouvir. Então esse debate é mais do que necessário e urgente. Mas até no vício, bem rapidinho, André, até no vício, a lei também fala sobre o controle de quem está frequentando. Então hoje a gente não sabe quem está viciado nesses cassinos ilegais. No cenário em que fosse legalizado, nós teríamos lá o registro de qual valor o PP, por exemplo, está depositando ali nos jogos de roleta que ele tanto gosta. Então isso também serve como indício até mesmo para a questão do vício e também para a confluência ali de bater dados, até mesmo de receita e tudo mais. Muitos outros temas quentes e urgentes dessa loucura, desse frenesi, não só do Brasil e do mundo.